Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Adilson que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Amém. Amém. Senhores vereadores, funcionários da casa, público aqui presente, uma boa noite a todos. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, Silmara Gontari, que realize a leitura do expediente. Boa noite, presidente Tati. Em seu nome, cumprimento demais vereadores e vereadoras. Também cumprimento os funcionários da casa, os professores que fazem presente aqui hoje e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Expediente de 12/12/2023. Ofício número 014 de 2023 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, encaminhando a resposta ao requerimento número 737 de 2023, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 015 de 2023 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, encaminhando a resposta ao requerimento número 732 de 2023, de autoria dos vereadores Andréa Flenick, Tati Carvalho e William Godoy. Ofício número 438 de 2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando a resposta ao requerimento número 676 de 2023, de autoria dos vereadores Tati Carvalho, Adilson Steidel, Maurício Zimmermann, professor Osmar, Roberto Totti e William Godoy. Ofício número 040 de 2023, da Fundação Municipal de Esporte e Lazer, encaminhando a resposta à indicação número 538 de 2023, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 215 de 2023, da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando a resposta ao requerimento número 717 de 2023, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 200 de 2023, da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando a resposta ao requerimento número 675 de 2023, de autoria dos vereadores Roberto Totti e Tati Carvalho. Ofício número 437 de 2023, do Gabinete da Prefeita, encaminhando resposta ao requerimento número 677 de 2023, de autoria das vereadoras Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Solicitação de tribuna do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Canoinhas. Representação da vereadora Tati Carvalho, pedindo, conforme exposto, que seja encaminhado à mesa diretora para as devidas providências. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de lei número 125 de 2023, que registra como patrimônio cultural e material do município de Canoinhas a prática do tiro ao alvo e suas modalidades esportivas correlatas. Projeto de lei ordinário número 140 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono aos servidores da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Assistência Social que trabalharem durante o período de recesso de final de ano e da outras providências. Tribuna Livre, Dr. Osni Sominski, representando o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Canoinhas. Indicações. Indicação 617 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do DETRACAN,
verificar a possibilidade legal de realizar um rodízio de pontos entre os taxistas, possibilitando que esses profissionais atuem em diversos locais da cidade. Indicação 618 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan, a pintura de faixas de pedestre, colocação de placas e faturamento, a instalação de uma rotatória na esquina das ruas Curti Mendes, Emílio Schultz, Adolfo Voit e Almeida Cardoso. Indicação 619 de 2023, de autoria do edil Adilson Steidel, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, o patrulhamento e colocação de material na rua Matias Miller, bairro Piedade. Indicação 620 de 2023, de autoria do edil Adilson Steidel, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, o patrulhamento e colocação de material na estrada da localidade de Santa Emídia. Indicação 621 de 2023, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotiller Roeder, secretário municipal de planejamento, a manutenção da iluminação da Praça Lauro Miller com a troca das lâmpadas queimadas. Indicação 622 de 2023, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotiller Roeder, secretário municipal de planejamento, para que sejam realizadas melhorias na lateral da rua Pastor Jorge Weiger, esquina na Escola Luterana. Indicação 623, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, que de forma emergencial seja passado o rolo compressor na rua Reinaldo Kringer, nos pontos onde as lajotas estão soltas. Solicita-se, para acessar o problema, que seja enviado calceteiro no local para a correção total. É o que continha, senhora presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, meus colegas, vereadores, vereadoras, público presente, hoje novamente casa cheia, como sempre deveria ser. Gostaria de falar das minhas indicações. A primeira vem de encontro a uma solicitação que eu tive, até de alguns eventos que ocorrem na região central de Canoinhas, sobre a falta de táxis. A gente sabe que existe um sistema, de pontos, e uma sugestão que me veio seria criar um rodízio para oportunizar que todos os taxistas possam estar nas regiões de maiores movimentos nos dias que tiverem eventos, até uma coisa boa para os taxistas e também para os moradores. Então vai essa sugestão e a verificação de legalidade ou até mesmo futura mudança de leis. A minha segunda indicação é sobre um cruzamento que é nas ruas Curti Mendes, Emílio Schultz, Adolfo Bardin e Almeida Cardoso. Será na antiga garagem da prefeitura no final da rua. Tem um entroncamento de várias ruas. Inicialmente, a melhor proposta seria a criação de uma rotatória. Porém, a gente sabe das despesas, mas paliativamente eu sugiro que sejam colocadas as placas e também a pintura de faixas. É um movimento intenso. Graças a Deus não temos uma estatística grande de acidentes nessa via, mas o risco é iminente. Peço ao vereador William Godoy para assinar junto a indicação número 622, porque ela vai de encontro com o requerimento que eu estou propondo hoje, que é o requerimento 756, que eu vou falar um pouco mais a fundo depois,
que é sobre algumas vias e alguns locais da cidade que estão tendo afundamento de solo. Ou seja, criou-se ali um vácuo embaixo do asfalto, ou até mesmo do concreto, das lajotas, e está tendo alguns problemas nas edificações. E nesse local, próximo à escola luterana, está acontecendo o mesmo. Houve as chuvas, a água, digamos, lavou embaixo da via do asfalto, criou-se uma casca e está afundando. E são vários pontos na cidade que estão acontecendo isso e é necessário fazer esse mapeamento para que sejam feitas obras emergenciais antes que nós tenhamos um acidente. Não é um caso tão grave como estamos vendo lá em Maceió, mas é um problema que também existe na nossa cidade. Era o que continha, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Senhora presidente, Com a palavra. quero pedir ali o autor da indicação 617 ali para o vereador André, que também gostaria de assinar junto, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Adilson Staido. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, os que nos acompanham através das redes sociais, público aqui presente, professores, seu Galote, todos que estão aqui presentes. Falar da indicação da Matias Miller. Essa rua, para quem, no bairro Piedade, para quem não conhece, próximo ao campo Estrela Azul, é uma rua de grande tráfego de veículos, que sai em cima na Coab. Está intransitável, tá? Não está fácil o pessoal passar por ali. E também na localidade de Santa Emídia, também a estrada principal que contorna a localidade por dentro, também está muito crítico o ponto. Estive sábado lá visitando a família Silveira, seu Hugo Silveira, Natália Silveira, e realmente está precária a situação lá. Seria isso, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Senhora presidente, Com a palavra. parabenizo pela indicação ali do vereador Adilson na 620 e também gostaria de assinar junto, vereador. Tá Também já autorizado. fiz várias indicações lá para as localidades. Mais algum vereador inscrito? Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, boa noite. Senhores vereadores, vereadoras, boa noite. Comunidade que nos acompanha através das redes sociais, boa noite. Um especial cumprimento a todos os professores da educação e os servidores do nosso município de Canoinhas que se fazem presente. Bacana ter a casa cheia e discutindo aquilo que é de interesse, né, do município, especialmente dos seus servidores, cada um defendendo suas classes. Acho que isso é de fundamental importância, que cada um apresente os seus lados, porque isso faz parte da democracia e do bom entendimento, não só dos servidores da área da educação, como dos demais servidores, mas também da sociedade em geral. Isso é muito importante. Eu acho que temos que ser bastante transparentes em todos os momentos. Quero me referir à Praça Lauro Miller, a Praça Grande, a Praça dos Ônibus, que deve ter, e vai acontecer nos próximos dias, as festividades natalinas. E alguns munícipes, 2, 3, acabaram me ligando e falando que a praça está com bastante lâmpadas queimadas, não acesas, e que precisa ser, então, urgentemente corrigidas essas lâmpadas, trocadas, substituídas, enfim, fazer aquilo que for necessário, porque se vai ser feito ali boa parte das festividades natalinas, vereador Maurício, precisa que a iluminação esteja acesa. Então, pedindo antecipadamente, enquanto há tempo hábil, que vai ser a partir do dia 14, para que o setor de planejamento do município delibere sobre esse assunto e faça a substituição e o conserto daquelas lâmpadas que lá não estão acendendo. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador William Godoy. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, assessores da casa, aqueles que estão aqui hoje presentes, cumprimento em nome da Lúcia e do Dr. Osni, a todos os funcionários, tendo em vista que temos muitos professores e demais funcionários também do setor da prefeitura, que hoje nos prestigiam. Nosso agradecimento por estarem aqui, cumprimento também a todos que nos assistem pelas redes sociais. Presidente, eu hoje vim muito nervoso para a sessão, porque, como eu falei ontem, eu iria visitar lá o Cristiano, a todos os moradores ali ao entorno da rua que ontem a gente citou, Antônio Liller, e eu fiquei muito nervoso, vereador Maurício, porque
Ao ver a situação ali dos moradores da rua e ao ouvir os moradores, a gente realmente não tem como ficar em paz com uma situação dessa. Veja, a gente está aqui hoje com a indicação 621, vereador Vilmar, que eu já fiz algumas vezes esse ano e a gente não foi ouvido. A gente está aqui com a indicação 622 em relação à rua Pastor Jorge Weiger e não fomos ouvidos. A rua Antônio Liller, ela sofre com problemas desde a sua execução. Porém, o problema ao qual eles nos mostraram lá não tem a ver com a obra em si, e sim com um trecho de água que corre na parte de trás, além da parte da frente, que aí sim é problema gerado pela obra. Mas a parte de trás, esse córrego que tem lá atrás da casa dos moradores, pasmem, senhores, esse córrego é terreno da prefeitura. E no mês de janeiro, quase um ano, e aqui eu uso do meu mandato para expor com nomes, porque a moradora teve medo de falar, mas eu não tenho. O Homer foi lá e falou que estava no cronograma para ser feita a obra, a limpeza daquele córrego. Nós estamos em dezembro e até agora não foi feito. Pela segunda vez, os moradores tiveram água entrando na casa deles. E dessa vez, alguns perderam tudo. 70 mil reais, 50 mil reais de móveis, de lembranças. E o que eles ouviam todos os meses da prefeitura? Calma, está no cronograma. Que calma que a gente vai ter, sabendo que 2 vezes a água entrou na casa dos moradores, levou tudo. E eles insistem em dizer, está no cronograma. Não tem como ficar calmo. Não tem. Vendo a situação daqueles moradores, vendo crianças que têm medo de dormir quando chove, porque eles têm medo que a água entre de novo. Senhoras idosas, pessoas acamadas. É esse tipo de pessoa que está sofrendo e eles recebem todo mês uma mensagem que está no cronograma. Não é isso que eles querem ação, e é um terreno da prefeitura, não é um terreno de um terceiro, uma pessoa que foi lá e fez uma obra e infelizmente deu problema, não, é a prefeitura. Eles me relataram que há 40 anos atrás foi feita manutenção naquilo, e por 40 anos não deu problema, mas está dando faz um ano. Ali pelo dia 15 de janeiro, essa moradora, ela entrou em contato com o Homer, ele foi lá, já no outro dia, levou uma equipe e disse, nós retornaremos. E até hoje não retornaram. Senhores e senhoras, a situação é muito séria. A gente está aqui batendo toda semana em cima de indicações que não são respondidas. Eu hoje vou utilizar a tribuna para falar sobre isso. Cadê o respeito ao nosso mandato? Cadê o respeito às pessoas que nos solicitam para que a dor dela seja diminuída? E o executivo, que tem o poder de executar, não executa, e nós legisladores estamos amarrados, e agora tendo o nosso direito de verear cerceado. É isso que está acontecendo. Então, trago novamente algumas indicações hoje aqui, gostaria de assinar junto com o vereador Vilmar essa indicação por já ter feito também. Espero que a gente seja ouvido, espero que a gente seja atendido. Vereador Maurício, quero parabenizar por o senhor também ir lá e dar atenção para esses moradores. Quero também agradecer ao novo secretário de obras, que eu acredito, eu confio, e ele foi lá, também deu carinho, deu atenção para as pessoas, o Gil Baiano. Espero que eles agora, de fato, consigam fazer o que é necessário ali. O vice-prefeito falou para essa moradora que não tinha maquinário para realizar o serviço, mas eu quero relembrar ele que no ano passado, no mês de novembro, e o então secretário de Agricultura do município da época, o Célio Galeski, foi buscar uma retroescavadeira nova do governo do estado. Retroescavadeira essa que poderia estar lá para realizar o serviço, e ele disse que não tinha máquina. Graças a Deus, a prefeita, em sã consciência, ela recebeu essa pessoa e desmentiu o vice-prefeito, dizendo que sim, tinha máquina. Só que nunca chegou até quem deveria ter chego o problema para ser resolvido. Olhem que situação. Então, espero que a minha voz ecoe, chegue até eles e eles resolvam esse problema. Meu mandato, ele está aqui para isso, para transmitir aquilo que as pessoas têm medo de falar.
Seria isso, presidente. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador professor Osmar. Senhora presidente, colegas vereadores, meus colegas professores, em nome da Cris, cumprimentar o pessoal da nutrição da secretaria, doutor Osni, Lúcia, presidente do sindicato, cumprimento cada um de vocês com muito carinho e também aproveito para cumprimentar a todos vocês que nos assistem pelas redes sociais. William, a sua palavra, logo, com certeza, alguém vai buscar uma coisa errada para tentar te intimidar nessa Câmara de Vereadores. Hoje eu quero explicar o contexto de tudo o que aconteceu sobre essa questão do dia que eu falei sobre a situação dos ônibus de Felipe Schmidt. Na ânsia, na indignação de um professor vereador, que também é pai. E aqui tem muitos professores que sabem o que é ser professor. O carinho que nós temos nos olhos daquelas crianças que entram na nossa sala. Quero lembrar a todos que eu sou professor porque eu quis ser. Porque eu era concursado da Casan e ao terminar minha faculdade, eu fazer o estágio pedagógico, ao entrar numa sala de aula, eu me encantei com a profissão. E de lá, abandonei meu concurso e fui dar aula de ACT no estado, ganhando a metade do preço, e não me arrependo, nem um dia do que eu fiz, mesmo que tenha trabalhado muito mais e me estressado muito mais, mas é um trabalho gratificante. E quando a gente vê os olhos daquelas crianças da quinta, que a antiga era quinta série, sexta série, sexto ano, e depois como diretor de escola, todas as escolas que eu tive, está aí, eu não tenho que mentir para ninguém, pergunta na irmã Maria Felistas, onde foi o prêmio Referência Nacional em Gestão Escolar, única escola de Santa Catarina que foi para Brasília. Quando estivemos no Júlia Zanolo, quando trabalhamos no SEJA, quando fomos secretário de Educação, então aqui as pessoas que sempre tratei e todas as vezes eu ia nas escolas cuidar de crianças. Agora eu quero que vocês vejam o porquê da minha indignação e dessa palavra que tanta coisa, tanta confusão deu, essa metáfora, essa figura de linguagem, que é engraçado mesmo, porque essa mesma palavra foi dita pelo marido da prefeita contra a oposição e daí não causou nada. A palavra era bater. A mesma, falando nisso, e não estou julgando quem disse, mas sobre mulheres, o maior estrela do partido da prefeita, político, ele tem palavras muito mais agressivas do que o final dizer bater. Todos nós sabemos, eu não estou julgando, só estou colocando a tal situação. Mas pelo que foi feito, é muito. Eu gostaria, Márcio, que você colocasse a situação no que aquelas crianças de Felipe Schmidt estavam andando. Isso é um problema Dias, atolado, não sobe, não desce, estamos desse jeito na estrada aqui, ela festejando lá na cidade. Essa aqui é da parada, para dizer que não é só Felipe Schmidt. Marcílio Dias está abandonado, tá jogado as traças aqui, Marcílio Dias. Olha, prefeita, que coisa mais linda. Olha aqui a situação. Em 2 dias. Essa é Marcílio Dias, mas já vai chegar em Felipe Schmidt, aonde foi o motivo da minha fala. Gente, se eu como vereador, como professor, não tiver o direito de me indignar, por favor,
eu não me candidato mais, gente. Eu não tenho que estar aqui. Se for aqui para ficar babando o ovo da prefeita, batendo palma para ela, eu não preciso estar aqui. É para isso que eu estou aqui. Eu sou o representante do povo. E o jogo vai aparecer ali, ó, e é para isso que eu estou aqui. Eu passei todos para eles lá. Mas, enfim, nesse dia, ônibus velho, ferrujado, caindo aos pedaços. Ó, isso aí não é só Felipe Schmidt, aí tem estrada do Salto da Água Verde, Barra Mansa, parado. Mas o motivo da minha fala aquele dia foi em cima dos ônibus lá de Felipe Schmidt. Pois então, havia uma reclamação há tempo desses ônibus. Eu acho que aí nesse ônibus, está tão velho, está cheio de crianças dentro. Num ônibus pequeno, devia ter entupido de criança. Só que diz que foi para não mostrar o rosto das pessoas, que foi feito alguma coisa, não está aparecendo. E aí, os pais fizeram um BO na polícia, e a polícia foi lá e interditou os ônibus. Mas isso aqui era bem antes das enchentes, já era o problema dos ônibus. Aí trocaram os ônibus no dia seguinte, e o ônibus no dia seguinte, que era o ônibus melhor, encalhou. E como é que ficou daí? Eu tinha pedido tanto aqui, para que arrumasse esse negócio, porque as crianças não sofram, porque as crianças tenham o direito, o que fazem com essas crianças lá é crime. O que fazem com muitos professores que vão daqui para o Rio da Areia, também por aí, de vez em quando, nos ônibus velhos, não é falta de respeito. Pois então, as famílias fizeram toda essa manifestação, e eu estava falando disso. Era nesse momento de indignação que saiu a palavra. Eu fiz tudo, já implorei, porém falei a palavra bater. Mas veja, não era num momento sério, sentado. As famílias o dia inteiro tinham falado para mim. E foi feito tamanho escândalo. E como vereador, eu tenho esse dever, eu tenho esse direito, e ninguém tem o direito de vir aqui e pressionar, de alguma maneira, para que eu deixe de fazer crítica. Nós temos que entender que numa democracia existe a situação e existe a oposição, e a oposição faz parte dela. Aí montaram todo aquele vídeo, foi uma montagem para tentar nos intimidar. A mesma coisa que fizeram aquela moça lá no campo da Água Verde, que, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, colocou no vidro do posto de saúde que não tinha médica, uma médica estava atestada, outra médica estava viajando, outra médica estava tendo não e não tinha médica no posto. Ela fez o trabalho dela. A prefeita levanta, vai lá, e o que acontece? Demita a mulher, porque ela fez o trabalho dela. Porque diz que alguém passou lá e fotografou aquilo e mandou para um radialista. Então essa foi mandada embora. Temos um professor que está sendo processado, um processo administrativo aí, porque falou mal numa rede social. Temos aí, todos nós sabemos, da briga da prefeita para tirar as antenas da rádio Nativa FM de Canoinhas. Porque lá se faz oposição. Não se pode fazer oposição em Canoinhas, William. A agressão que a nossa presidente, mulher, vereadora Tati, sofreu dentro da UPA. Ela foi lá vistoriar uma situação e não deixaram entrar porque ela não tinha um crachá.
Canoinhas é tão grande que ninguém conhece a Tati. Terceirizar a UPA, mas não pode. Então, e aí começaram em cima de mim. Colocaram uma notinha esses dias atrás aí, falando da CPI dos livros novamente, uma história. Esse nós já temos o processo montado. Então, eu queria dizer para todos, nós temos imunidade parlamentar. Nós temos esse direito. A liberdade de expressão, vereador André, que é muito defendida nos dias de hoje. Quem assiste a Jovem Pan, só se fala que a esquerda atrapalha por causa que corta a liberdade de expressão. Não vamos colocar o Dino lá porque o Dino vai fazer isso. Eu quero dizer o seguinte, esses microfones aqui, se tirarem a nossa liberdade de expressão, nós temos que ir para casa. Porque eu não sou vereador de vir aqui e ficar batendo palma para a prefeita. Se precisar, batemos sim, não tem problema nenhum. Mas se precisar criticar, eu vou criticar. Fiz um relato de todas essas coisas. Conversei com muitas pessoas. Conversei com vários juristas. Vou juntar todos os vídeos. O primeiro que eu fiz ali, que é onde explica esse contexto. Vou pegar esses vídeos, vou precisar desses vídeos bem organizados daí, Márcio. O vídeo que saiu na televisão. Vou pegar o vídeo meu ontem daqui. O vídeo que a professora Silvia colocou aqui. E esse meu vídeo de hoje. Vou pegar todas os convênios financeiros, como é que que a prefeitura tem com as mídias sociais, contratos que ela tem com as mídias sociais, para ver o que está acontecendo. Porque a pressão é demais, me taxaram de bandido, mas eu tenho uma vida, eu contei ontem essa vida. Eu não tenho que me esconder de ninguém. E nós vamos levar tudo para a justiça. Quando a gente se sente injustiçado, você vai aonde? Você vai na justiça. E vou levar tudo que eu tiver na prefeitura, que ligado a mídias sociais, as rádios, jornais, a gente vai levar junto. Vamos buscar mais situações que já pediram para nós investigar. E vamos levar para a justiça. Tem muitos juristas aconselharam fazer isso, e eu vou fazer isso, e qualquer juiz que quiser, o juiz quer. As pessoas que estão querendo falar é porque não querem ver, ou não querem enxergar, que isso não passou de uma montagem com o propósito de intimidar a oposição aqui nessa casa. Eu não vou me intimidar, eu vou continuar lutando, e sobre esse assunto só voltarei a falar na justiça, e quando eu terminar esse processo. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito para fazer uso da tribuna? Vereador William Godoy. Senhora presidente, então hoje eu venho até a tribuna para trazer, né, uma moção de repúdio que eu colocarei para aval dos demais colegas vereadores na sequência, nos requerimentos, onde, já exposto ontem pela senhora aqui, nós, representados pela senhora, tivemos o nosso direito de fiscalizar cerceado quando a senhora esteve na quinta-feira, pelas 10 horas, no UPA, e foi dito para a senhora que os vereadores não estavam autorizados a entrar na UPA para fiscalizar. Foi dito para a senhora que os vereadores não poderiam adentrar para fazer aquilo que inclusive está previsto no contrato, que é fiscalizar
a execução de um serviço pago por cada um dos senhores e das senhoras, pago por nós, canoinenses, inclusive pago 300 mil reais a mais do que era pago anteriormente. E nós agora não podemos mais fiscalizar. Eu estou aqui hoje com uma plateia, 95% de funcionários públicos, pessoas honradas, e que nós tínhamos dentro do UPA funcionários de carreira, e que hoje, na sua grande maioria, são terceirizados, nada contra eles, mas de alguma forma, e aqui eu cito quem está responsável por esse contrato, que é o diretor executivo do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, IDEAS, no caso, o senhor Sandro Natalino, o que eles querem esconder de nós? Porque quando nós temos a certeza que estamos corretos, nós abrimos a nossa vida, abrimos a nossa carteira, abrimos a nossa casa. Quando nós não temos o que esconder, está aberto para que todos que querem tirar as suas devidas conclusões vão lá e averiguem. Agora, quando a gente tem uma presidente representando nesse ato a todos os vereadores, buscando fazer o seu trabalho de fiscalização, proibida de adentrar um espaço público, feito com recurso público, pago com recurso público, e ela não pode entrar, aí a gente acaba tendo que colocar uma pulga atrás da orelha. O que está acontecendo ali dentro que eles não querem mostrar para nós? Ah, porque tem dados sigilosos, né, vereadora? A senhora fez uma live, e que bom que a senhora fez isso, porque ali está a prova que a senhora teve o seu direito e o nosso direito cerceado, e eles ali citam que tem dados sigilosos, nós não podemos entrar ali porque tem pessoas adoentadas, acamadas. Gente, é lógico que tem, é uma UPA. E a gente não é idiota, com o perdão da palavra, mas a gente não é idiota de entrar ali e sair gravando a cara das pessoas. Nós somos éticos, somos moral, nós temos capacidade intelectual de saber o que é dados sigilosos. A gente não vai pegar documentos ali e sair expondo, está acontecendo isso, isso e aquilo. A gente vai fiscalizar. E se a gente entender que tem algo irregular, vamos cobrar o contrato. E se entendemos que está ocorrendo algo criminoso, nós vamos levar para a justiça. Então, por favor, eu quero aqui pedir para cada um dos senhores vereadores que, junto comigo, passem para frente essa moção de repúdio, porque é o menor dos trabalhos que eu posso fazer aqui para expor o que aconteceu conosco. Porque o correto, vereadora Tati, nós deveríamos abrir uma CPI para saber o que está acontecendo naquele contrato. E aí sim, uma comissão composta por nós vereadores, irmos lá com o nosso mandato ativo e fiscalizar o que está acontecendo lá dentro. A senhora, de forma muito prudente e respeitosa, como a senhora sempre age, nos convidou a fazer um crachá para se dobrar a eles e fazer aquilo que eles pediram. Porque, pasmem, eles pediram para que a gente se identifique com um crachá. Nunca nenhum vereador em Canoinhas teve que usar um crachá para entrar no espaço público. Mas agora eles estão exigindo isso de nós. Que tenhamos um crachá, que nos identifiquemos antes. Gente, por favor, que ridículo! É inadmissível, senhora presidente, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, eu não vou usar crachá nenhum. Eu fui eleito por 968 votos, e cada um dos senhores aqui sabe quantos votos fizeram, pessoas que confiaram em vocês e que em algum momento vão pedir para vocês ir fiscalizar algo. E nós vamos ter que respeitar não apenas esses votos que recebemos, mas a todos os canoinhenses que aqui estão e que estão no nosso município e que merecem a nossa atenção. Então eu espero que através dessa moção eles passem a, de fato, nos permitir fiscalizar, que inclusive está expresso no contrato, expresso na Constituição, expresso na lei orgânica, não tem o que não nos assegure em relação ao nosso papel. E nós vamos continuar trabalhando. Vamos continuar dando a cara a tapa, vamos continuar falando aquilo que tem que ser falado, vamos continuar indo lá e vendo se de fato aquilo está ocorrendo bem ou não. Se não estiver bem, nós vamos cobrar.
E, inclusive, o que mais me assusta é quando eu vejo acontecendo o que aconteceu no passado, e eu não tenho nada o que esconder da minha vida. Eu sempre falei, e continuarei falando, que após o que aconteceu em Canoinhas, de eu ter sido um vereador governista, que defendia um grupo de pessoas que não estavam intencionadas apenas em fazer o bem para as pessoas, e sim para subtrair para si aquilo que não era deles. E quando eu vi que eu estava errado, eu assumi o meu erro, eu verbalizei isso, dizendo que eu nunca mais faria, e hoje eu vejo um grupo, um governo, fazendo o que eles estavam fazendo lá atrás, chamando o vereador para pressionar um voto, para pressionar um direcionamento do nosso trabalho aqui dentro da Câmara. Eu não consigo concordar com isso, porque eu passei por essa pressão quando eu fui eleito vereador. Fiquei 1 ano sendo pressionado, inclusive pressionado para votar algo que seria prejudicial a vocês, professores. Nós fomos pressionados, e novamente tem vereador sendo pressionado aqui dentro, e eu não consigo admitir isso. Tem vereador que está sendo proibido de fazer aquilo que ele entende que é certo, porque o governo, de certa maneira, entende que aquilo é o que tem que ser feito, porque lá na frente vai ter uma eleição, e eles querem ganhar a eleição. Meu mandato não foi feito para isso. Meu mandato não foi feito para pensar num futuro salto na minha carreira política, para que eu pense em trabalhar hoje para ser reeleito na próxima eleição, ou para ser eleito a um outro cargo numa eleição futura. Não foi para isso. Eu fui eleito para fazer o trabalho que eu tenho que fazer. E se o povo entender que o trabalho de cada um de nós aqui e de quem está lá no executivo está sendo bem feito, essa pessoa vai receber o voto na hora da eleição. Não precisa pressionar as pessoas para fazer aquilo que não é de interesse delas. Graças a Deus, hoje eu não sou pressionado. O vereador Chico muito bem falou, desabafou o que aconteceu com o senhor aqui, e hoje o senhor também não é pressionado. Cada um de nós aqui tem a liberdade de escolher como que vai ser o nosso trabalho. E eu escolho continuar trabalhando pelo povo. Eu escolho continuar verbalizando aquilo que tem que ser verbalizado. E como bem falou o vereador Osmar, nós temos a nossa segurança jurídica para fazer isso. Essa casa nos permite isso. Então, o requerimento 755 vai para a votação hoje. Espero que essa moção seja aprovada e que nas mãos daqueles que nos cercearam passe a ser algo que eles coloquem a mão na consciência e parem de querer mandar aqui dentro dessa casa. Essa casa quem manda é o povo. Não é A ou B. Obrigado, presidente. Vereador William, se me permite a palavra, gostaria de fazer uma breve explicação para quem não pôde acompanhar toda a situação que aconteceu na quinta-feira. Eu comecei a receber algumas mensagens de pessoas que estavam aguardando na unidade de pronto atendimento. E dentre essas mensagens, tinha uma situação de um senhor de idade, com vários problemas de saúde, que esteve na unidade de pronto atendimento pela manhã, que segundo a família dele, não fizeram todos os exames que precisaria e mandaram esse senhor para casa. E o que aconteceu? O senhor precisou voltar no início da noite para a unidade de pronto atendimento. E quando ele voltou, uma enfermeira saiu avisar a população que estava lá esperando que eles estavam sem sistema e que estava demorando o atendimento. Bom, até onde eu sei, foi terceirizado para não haver esse tipo de problema. Está sendo pago R$300 mil a mais por mês para não ter esse tipo de problema. A propaganda foi muito grande. Na época da terceirização, eu vim aqui, eu fui contra, eu falei, eu fui para a rádio. Um cidadão mandou um áudio para a rádio em meu apoio, recebeu ameaça de processo por conta do áudio. Uma situação extremamente lamentável. Mas a unidade de pronto atendimento foi terceirizada. Hoje, o impacto financeiro para o município é R$300 mil a mais por mês. E uma das promessas foi, vai ter pediatra. Durante a semana, eu recebi informações de várias pessoas que procuraram a UPA e que não tinham pediatra.
Eu tenho receitas de pais que me enviaram, que é receita assinada por médico, não pediatra. Bom, aí me procuram por conta desse senhor, que esse senhor teve que voltar na unidade de pronto atendimento à noite. Começou a demorar o atendimento dele, ele começou a passar muito mal. E a família, mesmo com poucas condições financeiras, ele em uma cadeira de rodas, passando mal, a família teve que implorar para que abrissem aquela porta, para ele passar por dentro da UPA para ir para o centro médico, porque nem isso queriam abrir. Para quem conhece a UPA, é mais fácil passar ali por dentro. Nem isso queriam fazer. Assim que esse senhor deu a entrada no centro médico, ele desmaiou. A situação dele precisava de um cuidado especial. Então, eu me desloquei até a UPA. Num primeiro momento, eu entrei até lá dentro, porque ninguém tinha proibido a minha entrada até então. Eu entrei. Lá dentro, eu perguntei para as pessoas que estavam trabalhando sobre os médicos, sobre livro-ponto dos médicos, e foi me falado que o controle dos médicos é diferente. Eu até quero saber que controle é esse. Porque como que nós vamos saber se está sendo atendido o que está no contrato? Saí dali, fui lá por trás no centro médico falar com o senhor. Lá estava uma enfermeira, tinha mais de uma, mas tinha uma enfermeira específica atendendo esse senhor. Inclusive me perguntou sobre o piso salarial, conversamos um tempo. Quando eu fui retornar para a UPA lá por dentro, a zeladora, que estava na porta, de uma forma extremamente grosseira, e eu tenho testemunha porque eu não estava sozinha, falou que a minha entrada estava proibida. E eu perguntei por quê? Eu sou vereadora, eu estou aqui para fiscalizar o serviço, que embora terceirizado é público, é dinheiro público aqui dentro. E ela, sem mais nem menos, falou simplesmente que eu estava proibida, não me falou por quem, e falou, você está proibida, e fechou a porta na minha cara. Então eu tive que dar a volta na quadra, fui lá por frente da UPA e pedi para a recepcionista para chamar o responsável. A responsável que veio falar comigo era a mesma enfermeira que estava atendendo no centro médico. Não sei como que ela estava atendendo no centro médico e na UPA. Ela tinha apenas trocado a roupa. Mas algo que precisaria ser averiguado. Pois bem, essa enfermeira me deu o nome de um diretor que ele teria proibido a minha entrada e ele não estava ali. E eu tive que aguardar, acredito eu, que cerca de 40 minutos até ele chegar. Para ele chegar, falar que eu não poderia entrar, que o vereador não pode entrar sozinho, e que sempre que eu quisesse entrar na UPA fiscalizar, eu poderia entrar com ele, porque me chamariam. Mas aí eu questiono, se tinha alguma irregularidade lá dentro naquele momento, como pessoas me falaram que tinha, porque me falaram que tinha pouco médico, me falaram que estava tendo fura-fila na farmácia, isso as pessoas que estavam lá me falaram. Se tinha uma irregularidade, em 40 minutos, que foi a demora dele para chegar, até ele discutir tudo comigo, seria sanado. Na quinta-feira, à noite, eu tive o meu direito de fiscalização cerceado, sim. Isso aconteceu, isso está gravado. Os senhores podem averiguar na minha live em que em nenhum momento eu gravo qualquer pessoa que está lá. Eu só gravei o meu rosto para que todos pudessem acompanhar. Mas isso aconteceu. Assim como já aconteceu nesta casa, de um dia eu fazer a leitura de um requerimento, de uma resposta de um requerimento, em redes sociais para informar as pessoas e receber uma carta pedindo a minha retratação. Então, senhores, é triste o que tem acontecido. Nós estamos vivendo em um tempo que parece de coronelismo. Então, vereador William, eu agradeço por essa moção de repúdio. Eu acredito que os vereadores precisam se unir porque o nosso papel é fiscalizar. E se a gente não puder fazer isso, então nem precisaria de vereador. O vereador está aqui para fiscalizar. E a gente tem que ter esse nosso direito. Esse nosso direito não pode ser cerceado. É um nosso direito, é constitucional.
Então, agradeço, vereador William. Só queria explicar para quem não pôde assistir a live, para quem quiser assistir ainda está nas minhas redes sociais. Não vou excluir, vai ficar lá para todo mundo ver o que realmente aconteceu. Vou assinar junto essa moção de repúdio e peço para que os colegas assinem também, porque isso não pode acontecer novamente. William, primeiro quero parabenizar o senhor pelo seu posicionamento e pela clareza com que o senhor explicou toda a situação. É triste, é muito triste, mas a oposição está sendo cerceada dentro dessa Câmara de Vereadores. E são tantas atitudes, eu citei algumas aí, mas deve ter muito mais, que eu não procurei demais vereadores para perguntar, para que a gente não realize o nosso trabalho. E é feito um trabalho de maneira, não sei se é pago, se é repórter ou é militante político, que é para nos intimidar mesmo. Mas a gente não vai se intimidar. Vou assinar junto, até porque tive uma reclamação que uma pessoa bateu a cabeça, chegou lá, era um caso grave, ficou 2h30 esperando, tonta, saiu e foi numa clínica particular, porque não dava para esperar mais. Essa é a UPA. Essa que estão gastando R$300 mil a mais por mês. Estamos juntos, eu vou assinar junto sim, William. Senhora presidente, só para complementar, e vejam que depois de toda essa fala, e a gente sempre vem contextualizando e apresentando para a população de forma muito clara tudo que a gente tem vivido, e tem gente ainda que diz que a senhora é invejosa, que a senhora expõe o que acontece lá dentro porque a senhora é invejosa. Gente, se ter inveja de uma cidade que trate bem as pessoas, se ter inveja de ter uma UPA que atenda as pessoas quando elas têm necessidade, se ter inveja de ter professores que ganhem aquilo que é direito deles, então eu sou invejoso. De fato, igual a senhora é. Mas o que nós não somos é omissos. É isso que essa pessoa que fala isso se esquece, porque omisso nós não somos. Então, a senhora tem meu apoio, o teu relato hoje traz mais força ainda a essa moção, e eu estou aqui não apenas para defender a senhora, se a senhora tiver, de alguma maneira, o teu direito cerceado, mas de cada um dos nossos colegas vereadores e da mesma forma da nossa população. Vereador William, só peço permissão, já dentro da mesa, para me anexar no meu processo esse voto de repúdio também. William, quero te parabenizar e agradecer pela tua atitude, né? E pela atitude da nossa presidente Tati. Eu ouvi parte da live, não no momento em que estava acontecendo, mas posterior daí, né? E por se dedicar em fazer essa fiscalização que nos cabe fazer realmente. Esse é o nosso papel, legislar e fiscalizar, e não podemos, de hipótese alguma, ser cerceado desse papel, né? Se estamos exercendo esse cargo, nós temos que exercer ele da forma, na sua plenitude, Então, parabéns. E eu gostaria de saber, eu até venho pensando nisso e venho já discutindo até com colaboradores da casa, e os colaboradores da UPA, que estavam anteriormente, quando era administrada pelo próprio município, pela própria Secretaria de Saúde. Então, nós não estamos fazendo nenhuma economia aí, né? Porque esses funcionários, esses colaboradores, eles estão distribuídos em algum lugar. É um requerimento para segunda-feira, para nós entendermos aonde foram esses colaboradores, quantos eles eram, aonde eles estão exercendo suas funções, como que isso está acontecendo, porque os 8.900.000 estão sendo pagos a mais e esses colaboradores continuam exercendo suas funções e recebendo também, além dos 300 mil a mais. Verdade. Que ainda isso tudo acontece. Então, é uma soma muito grande de muitos fatores que precisam ser justificados, precisam ser esclarecidos, né? E nós não estamos vendo uma qualidade tão grande na saúde que possa justificar tudo o que está sendo gasto,
né? É importante isso? É importante, mas precisa se justificar com qualidade, que nós não tenhamos reclamação, que nós não tenhamos pessoas nos queixando, pedindo socorro, né? Não é o caso, mas, por exemplo, tem gente com problema de rim que precisa fazer tratamento e substituição enfim, outros problemas que a gente vem acompanhando de exames e necessidades cirúrgicas que também não vem acontecendo. Tenho algumas reclamações aqui. Então, isso é um fator bastante grande, estamos gastando muito mais e não estamos cumprindo com aquilo que o cidadão precisa, aquilo que o nosso contribuinte necessita, que o cidadão está esperando de nós. Então, eu acho que o Executivo vai ter muita coisa a esclarecer daqui para frente. Obrigado, vereadores. Mais algum vereador inscrito para fazer uso da tribuna? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Convido o Dr. Osni Suominski, representando o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Canoinhas, para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Boa noite aos nossos servidores e servidoras aqui de Canoinhas, aos demais presentes e boa noite também aos nossos internautas que nos acompanham pelas redes. Começo agradecendo pela oportunidade de poder utilizar esse espaço para vir aqui esclarecer os senhores vereadores que possivelmente terão a apreciar um projeto de lei que será encaminhado aqui pelo município, que trata aqui da vida dos nossos servidores da educação. Nós já conversamos com os nossos professores a respeito, tiramos algumas conclusões, os professores fizeram seus estudos e agora a gente quer explicar também para os senhores, né, do que se trata e como que acontecem as coisas na educação, como que são as verbas da educação. Esse projeto de lei impacta muito na vida dos nossos servidores da educação e por isso que a gente pede essa oportunidade aqui para começar a explicação. Primeiro, eu gostaria de falar um pouco da valorização dos profissionais. Existe um histórico, né, de como começou a valorização dos profissionais da educação. Isso, então, não veio da noite para o dia. Tem lá na Constituição, na LDB, que é lá de 96, tem o Plano Nacional de Educação, o nosso Plano Municipal de Educação e o nosso Plano de Carreira, lá de 2011. Isso é bem importante, porque lá em 2011, quando foi aprovado o Plano de Carreira, veio junto aqui o impacto financeiro, no qual assegurava que o município tinha a capacidade financeira de cumprir integralmente o plano de cargos e salários do magistério. Se deixou de cumprir, foi por má gestão. Mas, quando aprovado, na época até o vereador Osmar já estava aqui na Câmara de Vereadores, pode nos assegurar aqui que o impacto financeiro, garantindo recursos para a aplicação do plano, existia. Como que se criou o plano de cargos e salários de Canoinhas? Isso também é importante a gente saber. Lá em 2008, foi criado o Piso Nacional do Magistério. Os entes federativos, tanto municípios e estados, não contentes com a criação do Piso Nacional do Magistério, acionaram o STF, através de uma DIN. No ano de 2011, o STF julgou que o o Piso Nacional do Magistério é constitucional. Dado isso, os municípios teriam que começar a cumprir. Razão pela qual foi aprovado, então, o Plano de Cargos e Salários, com a promessa que se pagaria o Piso Nacional do Magistério aos nossos professores. Quem já estava aqui na época vai se recordar desse discurso que foi feito para os nossos professores. Os recursos da educação. Isso é bem importante nós entender como é que é a receita da educação, porque muito se fala em Fundeb, né? Muito se fala em Fundeb, mas os recursos da educação não estão restritos ao Fundeb.
Por quê? A Constituição diz, lá no seu artigo 212, que deve se aplicar anualmente, né, nunca menos, para os municípios, 25% da receita. Essa é a receita da educação. Então, de tudo que o município arrecada, obrigatoriamente tem que gastar 25%. Nunca menos, pode gastar mais. Então, mesmo que o município começa a economizar com a educação, esse 25% vai ter que ser gasto na educação. Eu não posso gastar em outros setores. Com obras, não posso gastar com pagamento de folha de outros de servidores que não sejam da educação. Nada disso pode acontecer. Por isso que foi uma garantia constitucional de ter esse 25%. O que compõe, né? Então, o que compõe esses recursos da educação? Isso está previsto lá na LDB, lá no artigo 68 da LDB. Então, 25% dos impostos diretamente arrecadados. IPTU, ISS, ITBI, tudo isso que o município arrecada, 25% está vinculado a ser gasto com a educação. 25% dos impostos recebidos de transferência constitucional, que é o FPM, que para muitos municípios representa a maior arrecadação, principalmente em municípios menores, ITR, IR, ICMS também, que é uma das grandes receitas aqui do município de Canoinhas, o IPVA e as transferências voluntárias, que são os convênios da educação, 100% do salário de educação e, obviamente, 100% do Fundeb. Então, isso compõe a receita da educação. Então, é bastante importante frisar que não é só Fundeb. Tudo que o município arrecada recebe 25%, tem que ser destinado à educação. Porque muito se fala aqui, e a gente ouve muito esse discurso, que o município tem que colocar dinheiro em cima do Fundeb. Sim, tem que colocar. Por quê? Porque é uma determinação constitucional. O Fundeb não representa o 25% que o município tem que gastar com a educação. Existem outras receitas que o município tem que colocar. Por isso que sempre vai ter que colocar. Mesmo que o Fundeb cubra a folha e sobra recurso do Fundeb, ainda assim tem que tirar recursos de tudo que o município arrecada para colocar em gasto na educação, seja em reforma de escola, seja para construir unidades escolares. Vai ter que investir. De alguma maneira vai ter que gastar esse dinheiro na educação. Não pode haver sobras, até porque o município ele não é um ente para dar lucros, né? O município, tudo que ele arrecada, ele tem que investir em retorno para a sua população, para melhorar a vida da população. Existem outras receitas também do FNDE, né? Que é o salário educação, o programa Dinheiro Direto na Escola, tem alimentação escolar, tem o apoio ao transporte escolar e tudo aquilo que vem do FNDE. Então, vem muito dinheiro, a gente sabe que vem muito dinheiro para a educação. É a pasta que mais tem recurso de todo o município, é a educação. A saúde, por exemplo, senhores vereadores e senhoras vereadoras, gasta 15%, mínimo constitucional, o município pode gastar mais, provavelmente deve estar gastando mais, mas a educação, o mínimo legal é 25%, não tem como fugir disso. Então, mesmo que reduza salário de professor, vai ter que continuar gastando 25% da receita com a educação. Aqui no município, nós temos uma tabela de salários, né, que foi aprovado lá em 2011, no qual garante que cada professor tem uma diferença salarial por níveis, né? Então, o professor que é formado apenas com o magistério, ele recebe o piso nacional. Quem já é graduado tem direito a receber 35% em cima do piso nacional. O pós-graduado receberia 35% em cima do nível 2, do graduado. E o mestrado, 5%. Nós temos alguns profissionais que têm mestrado aqui no município, e de doutorado, que eu desconheço, mas também é 5%. O que aconteceu? O município, já lá em 2011, deixou de cumprir o nosso plano. Pagou apenas no ano que foi implementado. A partir no ano já 2012, quando veio o reajuste do piso nacional. E é importante frisar também, lá em 2011, em janeiro de 2011, o piso nacional já foi reajustado em 14%.
Então, o município já sabia que os reajustes do piso nacional eram em percentuais altos. E, mesmo assim, insistiu em trazer esse plano de cargos e salários, do qual o sindicato, na época, questionou bastante, mas não teve muita conversa. O município queria, impôs aqui, que fosse aprovado, mas, de qualquer maneira, já no primeiro ano deixou de cumprir. O que o sindicato fez? Insistiu, negociou com o município, solicitou várias vezes. No ano de 2015, já cansado dessa situação, o sindicato, então, resolve ingressar na via judicial para fazer com que o município cumpra o seu plano de cargos e salários. Saiu a sentença favorável, o município recorreu e em 2021 se solucionou essa situação do plano de cargos, no qual o município começou a cumprir. Veja, quando o município começou a cumprir por força de decisão judicial, o total de despesa de pessoal da LRF foi a quase 58% nos primeiros meses. E nem por isso o município, na época, falou em fazer uma reforma em reduzir salário de professor. Pelo contrário, estava fazendo todos os seus esforços para cumprir aquilo que havia sido decidido em juízo. Passado alguns meses, a folha começou a se estabilizar. Quando estabilizada, o município já se tornou inadimplente novamente. Está há 2 anos inadimplente com o reajuste do piso nacional, criando novamente aí mais um passivo trabalhista que futuramente talvez terá que pagar. Esses são todos os históricos do reajuste do piso, aquilo que eu falei lá em 2011, já se sabia que o piso, no ano de 2011, no ano de criação do plano, lá em janeiro, 15% de aumento, quase 16%, e ainda assim o município quis fazer esse plano de cargos e salários. Lá em 2012, o aumento já foi de 22%, ali já não repassou para os seus servidores, na sequência não repassou, voltou a repassar, vereador Osmar, ainda o vereador estava na Secretaria de Educação, voltou ali a repassar o aumento do piso, mas nós tínhamos uma diferença que ficou. E, obviamente, que para pagar todo o retroativo, o município não teria caixa de fazer. Mas começou ali a fazer um ajuste do piso. E até 2021 a gente conseguiu, então, manter. A partir de 2022, novamente o município deixa de conceder o reajuste do piso. Então, hoje nós já temos novamente uma defasagem. Esses são os salários vigentes hoje. O nível 1 ganha o piso, obviamente, porque não pode receber menos. O nível 2, que deveria estar recebendo 35% acima do nível 1, não está recebendo. Com a aplicação do reajuste, pagando o reajuste do piso nacional, elevaria todos os salários. E aí o município surpreendeu aí o sindicato e a categoria com uma proposta de reforma do plano, né? Uma proposta que não agradou a categoria, a gente já discutiu com os servidores, e todos, é unânime entre a categoria dos professores de se posicionarem contra, porque são direitos conquistados, né, uma luta desde 2011, para conquistar todos os seus direitos, tiveram que se demandar judicialmente. Não foi nem só o piso, mas desde progressões, férias. Então, são coisas mínimas, até progressão horizontal, hoje está discutindo judicialmente. Coisas que estavam todos previstas em lei. Ninguém estava pedindo aquilo que não estava previsto em lei. Todo mundo queria receber aquilo que já... Era só cumprir aquilo que o município criou. Quem criou o plano de cargos foi o município. E mesmo assim se recusou a pagar. Quem criou foi o município, quem criou a lei foi o município. E aí veio essa proposta. O que acontece? O município ele propôs agregar a regência de classe no salário base dos servidores. Por quê? Porque agregando ele cumpriria a tabela salarial, né? Vai cumprir, porque uma vez que tu agregou, então tu estará cumprindo a tabela salarial prevista no plano de cargos e salários. Ele quer, com a promessa de aumentar para todo mundo em 30% a regência, e aí, claro, com uma maneira até talvez de convencimento. Mas disso tudo ele promete ali fazer um enquadramento funcional, que daqui a pouquinho eu vou falar. Outra situação que a gente tem, o nosso plano de cargos e salários, ele garante para os professores 45 dias de férias anuais.
A proposta do município é reduzir para 30. Por quê? Por que essa proposta veio agora à tona? Nunca se pensou nisso antes. Porque o sindicato também demandou coletivamente uma ação judicial, no qual obteve êxito, onde o município foi condenado a pagar aos seus servidores da educação, os professores, 1/3 de férias sobre os 45 dias. Porque lá, desde 2011, quando foi criado o plano, o município só vinha pagando 1/3 de férias sobre 30 dias. Mas como os professores têm assegurado 45 dias de férias, tem que ser pago 1/3 de férias sobre 45 dias. Aí o município agora quer reduzir. Qual que é o problema de reduzir as férias para 30 dias? Porque os servidores podem ser convocados, eles não estão de férias, eles estarão de recesso. Quando se está de férias, não pode trabalhar nas férias. Está garantido usufruir desse período de férias. Por isso que também a categoria se posicionou contrário a essa alteração aqui. Aí vem aqui eu diria aqui que é a proposta do município, no qual, em pouco tempo, vai diminuir o salário de todos os professores. Num primeiro momento, quando se fala em agregar a regência de classe no salário base, né, aumentar para todo mundo para 30%, parece ser bem vantajoso. Num primeiro momento, mas depois, quando a gente começa a colocar na prática o que vai acontecer com os servidores, a gente vê que já nos primeiros meses, ele vai diminuir o seu salário. Por quê? Porque todas as suas vantagens, elas são reflexo do seu salário base. O município propõe criar ali uma nova tabela salarial, no qual o nível 1 seria um cargo extinto, o professor com o magistério. Hoje, o nível 2, que é o professor com graduação, ele se tornaria o nível 1, com o salário base sendo o piso nacional do magistério. E o professor com especialização, o pós-graduado com especialização, ganharia apenas 15% em cima desse nível 1. Não, essa perda aqui, só nesse enquadramento já dá uma queda de 55% nas progressões funcionais. Então, esse já seria um grande prejuízo para a categoria. Qual que é o prejuízo seguinte? O triênio é um percentual do salário base, né? Hoje, então, o professor, a maioria, ele tem 2 ou 3 triênios, que vai aumentando a cada 3 anos. Reduzindo o salário base, então, o meu triênio já vai diminuir, porque é um percentual do salário base. Alguém que ocupa uma direção de escola, que tem lá uma gratificação de 40%, essa gratificação é do salário base. No enquadramento, todos os salários bases vão diminuir. Vai sobrar uma diferença, a gente sabe, eles vão lançar na folha como diferença de enquadramento. Eu já vi isso acontecer em outros municípios, eu advogo para outros sindicatos, e foi um prejuízo. Hoje, esses servidores, o pleito deles é voltar ao que era antes. Mas uma vez alterado, senhores e senhoras, não volta mais, nunca mais vocês vão ter esses direitos que vocês estarão perdendo com a reforma proposta pelo município. E aí o município volta aos ACTs, né, que já foi assunto polêmico há pouco tempo, aí, volta a prometer a pagar o piso nacional para essa categoria. O mais importante ali é o prejuízo financeiro. A gente tem que falar assim, pensar em prejuízo financeiro que esses servidores terão já em curto prazo. A longo prazo, então, aí é incalculável o prejuízo que todos terão. Mas a curto prazo já começa a ter uma diminuição dos vencimentos. O que é importante aqui do plano, né? O convencimento. Se sobrar, pode diminuir o salário de professor, que é a proposta. E não tem como utilizar o recurso economizado na educação para melhorar o salário de outras categorias que não sejam vinculadas ao plano de cargo e salário de educação. Isso tem que ficar claro, né? Educação é 25% do que o município arrecada, da receita do município. Vai ter que continuar gastando 25% de qualquer maneira. Com o salário alterado, com reforma de plano ou não reforma de plano, esse recurso está vinculado à educação. Então, não é dessa maneira que se economiza, mas nós podemos economizar de outras maneiras.
Dado isto, falado aqui do magistério, eu também queria já aproveitar a oportunidade aqui e para falar dos nossos profissionais também do quadro geral, que também tem vários pleitos, e eu acho que o principal deles, que deve ser a luta de toda a categoria, é uma luta do sindicato também, é a criação de um plano de cargos e salários também para os servidores que não sejam da educação, né? Pedir apoio também da Câmara de Vereadores para esse pleito desses servidores, que é bem importante, porque hoje os profissionais da educação têm o seu plano de cargos e salários. Os demais profissionais, eles não têm ainda um plano de cargos e salários bem efetivo. Eles têm algumas progressões, mas é uma carreira bem limitada aqui no município. E os próprios critérios de progressão, nós temos muitas distinções lá no próprio plano de cargos e salários da educação. Tem categorias que recebem apenas 30% de gratificação, se limita a isso. A gente já pleiteou também, já tentou, na época que estava o William, quando foi prefeito, até o ex-prefeito, para a gente tentar melhorar esses percentuais de promoção lá na educação. Todo mundo já entendeu que precisa, mas ainda a gente não teve uma sinalização de que vai acontecer, porque hoje lá a progressão de quem não é professor é 20% e 10%, chega a apenas 30%. Nós precisamos melhorar muito a esse percentual de progressão dos profissionais da educação que não sejam professores. Esse é um pleito antigo. Nós precisamos também melhorar o salário base mínimo aqui no município de Canoinhas, é o salário mínimo nacional. Já um pleito antigo do sindicato que pelo menos o salário mínimo no município seja o piso regional, o piso estadual, porque nós sabemos que nós temos o piso estadual aqui em Santa Catarina, e para ninguém receber salário mínimo, a gente gostaria já que o município aplicasse aqui pelo menos lá para o primeiro nível dos serventes ali, o piso estadual. Seria também um pleito bem interessante nós ter apoio aqui da Câmara de Vereadores para rever esse salário desse pessoal. No início do ano, aqui no decorrer do ano, houve muitos cortes aqui para os servidores. O município começou a cortar remuneração, cortou insalubridade, a gente teve que judicializar várias demandas de insalubridade, tanto o pessoal da saúde, da obras. Foi quase que generalizado, né? E a gente está tendo várias perícias judiciais aí, pelo menos há 15 dias, está acontecendo perícia judicial para tentar restabelecer esse adicional de insalubridade desses servidores que trabalham diretamente lá na saúde. O pessoal da UPA, antes da terceirização, já tinha perdido um percentual seu de insalubridade. Para alguns diminuíram o percentual, para outros cortaram totalmente. Então a gente está numa luta no sindicato também para restabelecer esse percentual de adicional de insalubridade. Uma outra luta importante que a gente tem ali em relação ao popular sacolão, que os nossos servidores têm os menores pisos recebem. Também é um pleito que a gente precisa muito apoio aqui da Câmara de Vereadores, dado ao valor ínfimo, que hoje é de R$100. Pelo menos a gente está pleiteando aí que seja elevado para R$400, para todos esses servidores que têm o menor piso. É um valor muito baixo, não supre, não compra uma cesta básica, pode ir em qualquer supermercado aqui de Canoinhas, não consegue adquirir uma cesta básica com esse valor. Tá? Então, são um dos pleitos ali. Nós temos vários pleitos que o sindicato tem ali tentando negociar. Lá, na época eu já tinha mencionado aqui, William, quando o prefeito, a gente tinha levado algumas pautas lá para o executivo, para tentar melhorar a vida do nosso servidor. A gente tem que pensar muito nos servidores que têm os menores pisos, assim, são os que mais sofrem, estão na linha de frente, a gente luta por eles. Foram várias conquistas que a gente já teve, né, para essa categoria, mas ainda eles precisam de mais, né? Precisam de mais, precisam ser valorizados. Outra demanda que o sindicato tem em relação ao piso nacional da enfermagem, ainda não está sendo cumprido, né? Poucos servidores receberam a diferença do piso, é uma verba da União, né? Os entes que não têm recurso para pagar o piso da enfermagem, a União disponibilizou esse recurso, basta fazer o cadastro lá, e não chegou, né, não veio retroativo, os profissionais estão reclamando muito, querem receber, porque uma vez que foi decidido e a União disponibilizou o recurso, basta o município fazer o requerimento adequado lá para vir a verba adequada e cumprir o pagamento do piso nacional da enfermagem. Também a Câmara, aí, se puder também pressionar o governo
o município a cumprir aqui o piso da enfermagem. Então, dos senhores, assim, da minha parte seria isso, né? A gente veio aqui para esclarecer, né, as receitas da educação, né, e do que se trata essa reforma proposta aqui pelo município em relação ao magistério. Senhora Muito presidente. obrigado. Com a palavra. Boa noite, senhora presidente. Doutor Osni, boa noite. Colegas vereadores e o público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Acho bem importante, doutor Osni, a tua explanação. Acho bem importante as discussões que estão ocorrendo, porque, como o senhor citou, é preciso que a gente converse, discuta, para que seja legalizado algumas coisas. E hoje nós, então, recebemos aqui na Câmara de Vereadores um grupo de servidores, então, efetivos da Prefeitura de Canoinhas, composto por várias secretarias, inclusive nos próximos dias, essas reuniões serão ampliadas ainda com representantes da educação, do sindicato, da Câmara de Vereadores efetivos, do Poder Executivo. Será feita, então, uma grande comissão, instituída uma grande comissão, junto com o Instituto de Previdência, junto com o sindicato, para que se tomem, então, se conheçam os fatos, a realidade de cada secretaria dos servidores, e aí se possa propor, então, né, algumas sugestões. Então, hoje nós recebemos representantes da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente e técnicos da educação também. Então, a proposta é que a gente institua, então, eu não sei, por ato executivo, provavelmente será, o sindicato fará parte, para que a gente comece a pensar a curto, médio e longo prazo. Então, acho que todas essas discussões são necessárias. Há muitos direitos que a gente tem batido aqui e que não tem acontecido. A gente conversa muito com a Lúcia sobre os funcionários que ganham, né, Lúcia, até 1,5 salário também. Esse não reajuste da cesta básica, quando o William era prefeito em exercício, a gente conversou várias vezes sobre isso também. Essa cesta de alimentos, ela está sem reajuste desde 2017. Então, são vários anos. Hoje é irrisório, hoje é um absurdo a gente pensar que com R$100 possa comprar. Hoje não consegue comprar alimento nem para 2, 3 dias, alimento básico. Então, acho que todas essas situações a gente precisa, então, fazer essa grande discussão para que a gente consiga, então, apontar caminhos, plano para os demais funcionários também. Então, eu acho que é bem importante tudo isso. Inclusive, na semana que vem, então, né, provavelmente, esse grupo de funcionários será ampliado ainda, será marcado com o sindicato também, Lúcia, para que a gente possa, então, avançar nessa discussão. Era isso, senhora presidente. Senhora presidente. Com a palavra. Doutor Osni, primeiramente eu quero te elogiar pelas palavras. Já ouvi falar muito bem do senhor, não nos conhecemos ainda, mas tanto a Lúcia, o professor Júnior, me elogiaram muito as suas qualidades como advogado, como considerando o melhor nível estadual, até mesmo nacional, na área de sua atuação. E digo que as palavras aqui abordadas mostraram esse seu conhecimento. Só algumas questões, como falaram pela vereadora Zenildo, nós tivemos essa reunião antes da sessão, foram expostos alguns dados, e até ficamos combinados que esses dados serão expostos aqui na tribuna. Na semana foi protocolado um pedido. Peço à presidente até que avalie, né, com carinho essa solicitação. São dados fundamentais que expõem a realidade. E a criação dessa comissão é fundamental, primeiro, para que todos nós, seja vereadores, sejam servidores, seja de qualquer secretaria, educação, obras, entre outros, tenham conhecimento da real situação do município, e que, em conjunto, nós possamos fazer um planejamento futuro que seja benéfico a todos, começando pela base, que é o pessoal que ganha menos, até chegar no pessoal que ganha mais. Essa é a prioridade. Hoje, o pessoal que não consegue pagar R$100 de auxílio alimentação, para mim, é vergonhoso. Infelizmente, é a realidade do nosso município. Deveria, no mínimo, R$400, como foi falado aqui, ainda acho pouco. A gente tem que lutar por esses profissionais. E subindo na questão de carreira ali dos salários que são pagos aos servidores. Nós temos que fazer esse plano. E é um pontapé para a gente fazer uma reforma administrativa geral no nosso município. Essa comissão, a ideia é muito boa, parabenizo os que nos trouxeram essa ideia, é fundamental. Uma comissão interdisciplinar, intersecretarias,
seja legislativo ou executivo. Nós queremos o bem de todos. O sindicato é protagonista também nessa comissão. Então, peço que o quanto antes a gente poder montar essa comissão, vamos conversando, manter a conversa e fazer o melhor para o nosso município. Era o que continha, senhora presidente. Doutor Osni, primeiramente eu quero agradecer a sua presença aqui. E peço desculpa aos demais servidores que já semana passada, quando foi marcada essa reunião com vocês, eu já tinha compromisso agendado. Então, minhas desculpas mesmo. E quero me colocar à inteira disposição para ajudar, para entender e para juntos poder construir também para os demais servidores. E desde já se colocando que eu sou da palavra que não se tira uma vírgula do que foi conquistado. O que nós conquistamos, os professores conquistaram, não se tira. Vamos avançar sim no trabalho. Para construir uma carreira decente para os demais funcionários. Eles merecem, têm direito. Quando eu estava na educação, falava sempre com os funcionários que nós tínhamos que buscar alternativas. E dizer que não tem, é fácil dizer não tem. É só arrumar alternativas e nós estamos aqui prontos para juntos buscarmos essas alternativas. Senhora presidente. Com a palavra. Doutor Osni, quero agradecer ao senhor por vir hoje e fazer referência às nossas conversas. É só reforçar a todos os funcionários que nos assistem, que sempre, da minha parte para com vocês sempre tiveram muito respeito, e da mesma forma eu transmitia respeito para vocês. Sempre os recebi no gabinete enquanto prefeito interino, mas sempre com a consciência de que eu estava interino, e que o meu papel ali era dar sequência aos trabalhos que eram de competência do prefeito, mas sempre com muita prudência, porque a gente precisava fazer uma leitura em relação àquilo que estava de fato acontecendo no município. E eu vejo aqui diversos profissionais, no meio da Daiane, que muitas vezes a gente sentou para discutir o transporte escolar, tentando achar os furos que aconteciam, bem como cada um dos senhores e senhoras que em algum momento a gente sentou e conversou e buscou soluções para o nosso município, mas eu sempre deixei muito claro para a Lúcia e para o Dr. Osni a nossa indignação em relação a alguns pontos que, de fato, precisavam ser revistos. Me relembro da primeira carta ao qual vocês me levaram, né, colocando a situação dos engenheiros, médicos veterinários, em relação aos nossos amigos lá do Detracan, em relação ao sacolão, aos direitos dos professores, os quais não devem ser retirados. E eu sempre falava que nós precisávamos, com muita maturidade, e após passar o processo eleitoral, sentarmos e discutirmos na mesma mesa. Assim como eu fiz quando reuni diversos profissionais e busquei sentar com a grande maioria. Talvez não consegui conversar um a um, mas conversei em grupo com praticamente todos, e eu sempre citava a necessidade de a gente ter essa reforma administrativa que o nosso município precisa passar, né? Porque temos profissionais hoje que estão no sol abrindo valeta ganhando menos de R$1.000. Isso é injusto, né? A gente tem professores que não estão ganhando piso, enfermeiros que não ganham piso, engenheiros que não ganham piso. O vereador André sempre traz essa luta aqui para essa casa, porque é engenheiro. Diversas vezes sentamos aqui, vereadora Zenilda, Maurício, o vereador Vilmar, Tati, a gente sentou, a vereadora Silmara, com diversos profissionais aqui, onde a gente sente a dor de vocês. Mas para isso a gente precisa sentar junto. Então, essa comissão ela é importantíssima. Eu não pude estar presente também, porque já tinha uma atividade prevista hoje no escritório, mas vamos formar essa comissão, sentarmos, discutirmos, de fato, colocar a verdade em voga, porque uma coisa que eu não consigo concordar, doutor Osni, é quando a gente tem uma pessoa jogando uma classe contra outra. E aqui eu falo pro senhor que a minha namorada nunca mandou mensagem para ninguém jogando um profissional contra o outro, ou alguém da minha família
querendo fazer com que o meu mandato tivesse a voz de um terceiro ou de um quarto. Muito pelo contrário, eu sempre coloquei a minha cara a tapa em relação às discussões. E eu penso que cada um de nós aqui, vereadores, assegurados pelo nosso mandato, e hoje reforçando muito isso, porque a gente precisa reforçar que o mandato é nosso e a gente precisa trabalhar, a gente precisa sentar e discutir. Então, tenham em nós ouvintes, defensores, vereadores que estão aqui para trabalhar por vocês e fazer com que todos esses direitos apresentados pelo Dr. Osni sejam de fato assegurados, mas isso com muita responsabilidade e com respeito, que é o que nós precisamos ter para com vocês, e principalmente o executivo, que hoje é o patrão e que não está respeitando como vocês merecem. Obrigado pela fala, Dr. Osni. Eu que agradeço. Dr. Osni, se me permite ouvir atentamente a sua fala. E me recordo que algum tempo atrás, quando foi votado aqui, né, em relação ao empréstimo de 30 milhões, o município tinha dinheiro. Foi essa a fala da prefeita, o município tinha dinheiro. Então me espanta agora não ter. Uma das promessas de campanha foi reduzir os cargos comissionados. Até agora não foi feito. Inclusive, solicitei na data de ontem, né, fiz um requerimento já para a gente averiguar quantos cargos comissionados tem hoje e qual que é o valor desse gasto. Porque tem cargos comissionados que eu não encontrei no portal de transparência e que eu sei que existem. Nós temos lutado pelo direito dos professores, mas não só dos professores, de outros funcionários públicos também. Enquanto vocês discutiam aqui agora, eu estava fazendo uma busca e eu encontrei, por exemplo, um requerimento meu e da vereadora Zenilda, que nós fizemos no dia 30 de agosto, sobre essa questão do aumento do valor da cesta. No dia 27 de setembro, foi respondido dizendo que estavam estudando. No dia 3 de outubro, o vereador André fez um novo requerimento. No dia 3 de outubro. E no dia 6 de outubro veio uma nova resposta, que ainda estão estudando. Sobre o piso da enfermagem, por exemplo, que também já pedimos aqui, tem um requerimento do dia 28 de agosto, solicitando informações se estava sendo feito projeto de lei. No dia 1º de setembro, foi falado que eles estavam se esforçando para fazer o repasse. E até agora nada também. Eu não acredito que o direito já adquirido se tire. Eu não concordo com isso também. Direito não se tira, se cria. Nós estamos pedindo tanto pelos professores quanto pelos demais funcionários. E se enxugar a máquina, eu acredito que consegue. Então, doutor Osni, eu lhe agradeço por vir hoje aqui explicar o que é a legislação, mostrar como que tem que ser feito para pagar o piso dos professores, para não retirar o direito deles. E eu me coloco aqui à disposição, e já adiantei em outras sessões que eu vou estar do lado dos professores, assim como eu vou estar do lado dos outros funcionários públicos que também precisam dos seus salários, dos seus direitos, e vou continuar lutando por vocês, todos. Direito não se tira, se cria. Para todos. Doutora Osni, eu agradeço a sua vinda aqui hoje, acho que foi bem esclarecedora. E eu deixo agora aberto para as suas considerações finais. Eu que agradeço pela oportunidade, senhora presidente, vereadores e vereadoras, todo mundo que estava aqui presente acompanhando. É bom frisar, né, essas conquistas que a gente teve ao longo dos anos, a gente se sente triste, né, em ter que perder isso assim tão rapidamente, vindo essas coisas se esvaindo, e nunca mais vamos poder recuperar uma vez retirado nossos direitos. Vamos sim lutar para melhorar a vida dos demais servidores, que é o que a gente precisa. Tem várias categorias, como o vereador colocou,
engenheiros, o pessoal do DETRACAN, os demais profissionais da educação que têm umas progressões diferenciadas dos professores, os demais profissionais lá do quadro geral. Então, todo mundo tem muitos pleitos ali para serem atendidos. É isso que a gente espera que o município, né, comece a atender esses pleitos. É bom criar essa comissão justamente para nós começar a atender essas categorias ainda hoje que não estão atendidas num todo pelo município, que realmente precisam muito ter uma melhora na sua condição, da sua remuneração. Eu agradeço mais uma vez, tá? E muito obrigado pela oportunidade. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 125 de 2023, que registra como patrimônio cultural imaterial do município de Canoinhas a prática do tiro ao alvo e suas modalidades esportivas correlatadas. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 125 de 2023. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 140 de 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder abono aos servidores da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Assistência Social que trabalharem durante o período de recesso de final de ano e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 140 de 2023. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, Vilmar Sodoski, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos. Requerimento 754 de 2023, de autoria das vereadoras Zidilda Lemos e Silmara Gontarque. Solicitam que seja encaminhada moção de parabenização à senhora Rosane Freigers, representante do grupo Viver a Vida, Campo da Água Verde, eleita como rainha da terceira idade. A senhora Leila Salete Werner Guljobin é representante do grupo Imaculada Conceição Alto do Frigorífico, eleita primeira princesa. E a senhora Margarete Janete Zorque, representante do grupo Viva a Vida, Marcílio Dias, eleita segunda princesa. Parabenizando todas as candidatas pelo espetáculo e exemplo de vida. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 754 de 2023. Requerimento 755 de 2023, de autoria do edil William Godoy, requer que seja encaminhado moção de repúdio à senhora Juliana Marcel Ope, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, e ao senhor Sandro Natalino Demétrio, diretor executivo do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde, IDEAS, pelo cerceamento ao direito da presidente Tati Carvalho ao entrar na UPA para cumprir seu papel essencial de vereadora em fiscalizar a execução do contrato de gestão do Fundo Municipal de Saúde 01 de 2023, contrato este que encareceu em cerca de R$300 mil mensais os serviços prestados pela unidade e vem sendo alvo de muitas denúncias que, além de liberdade de fiscalizar, é dever de toda a edilidade zelar pelos serviços públicos municipais que o contrato de gestão do Fundo Municipal de Saúde 01 de 2023, no valor de R$8.726.239,08, que terceirizou a gestão da unidade de pronto atendimento UPA 24 horas de Canoinhas e que o mesmo contrato assinado em 9 de novembro de 2023 prevê que a contratada se obriga a executar a sua missão institucional, bem como cumprir as especificações técnicas
estabelecidas pelo município no termo de referência, seus anexos e sua proposta pela legislação referente ao SUS, bem como pelos diplomas municipais, estaduais e federal, que regem a presente contratação e as cláusulas do contrato de gestão sob pena de caracterização de infração contratual, submetendo-se à supervisão, fiscalização, controle e avaliação dos órgãos e das entidades municipais competentes relativas à forma em que está sendo executada. Está em discussão. Vereador William, conforme já falei, gostaria de assinar junto essa Eu assino moção. junto. Solicito que os vereadores que vão assinar junto informem para que a Andréia possa... Eu vou assinar, sim. Eu também vou assinar. Senhor presidente, Com a palavra. eu acho prudente também que seja notificado, então, a ideias para ver o porquê do ocorrido, né? Aqui não foi dado ainda espaço para ninguém se explicar. Acho prudente que seja feito um novo requerimento, nem que seja em outra sessão, se assim não for possível, para que o responsável pelo ideias se retrate e ele dê a explicação devida do ocorrido. Acho que mais do que justo essa colocação. Vereador Maurício, apenas para informar, talvez faltou isso na parte da minha fala, o responsável que estava lá no dia, o senhor Juan, deu a explicação citando um artigo da Constituição, que é um artigo que, na verdade, não delimita o papel do vereador. A explicação dele, naquele momento, foi do artigo 31 da Constituição, que, na verdade, só fala que o vereador pode fiscalizar. Por isso Apenas mesmo para de que esclarecer. seja documentado, presidente. Com certeza. Podemos fazer esse requerimento na próxima sessão. Então, vereador William, vereadora Tati, vereador Osmar e vereador Vilmar. Coloco, então, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Eu me abstenho dessa votação, presidente. Eu também, e já justifico a questão ali. Eu entendo a questão do ideias da empresa, mas a questão que no momento não estavam presentes nem a secretária de saúde nem a prefeita. Então, por estar o nome delas ali, eu não acho justo que sejam inclusos. Continua em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Fica aprovado, então, o requerimento 755 de 2023. Requerimento 756 de 2023 de autoria do edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaopa, prefeito municipal, e ao senhor Ivan Gomes da Silva, coordenador da Defesa Civil de Canoinhas, solicitando um levantamento de todos os pontos em que o solo está cedendo nas vias e residências de nosso município e realizar as providências cabíveis, considerando que foram relatados possíveis casos nas ruas Coronel Albuquerque, Benjamin Constante e Barão do Rio Branco. Está em discussão. Senhora presidente, Com a palavra. Justificando o requerimento. Tenho recebido várias fotos e verificando em locais onde existe essa possibilidade. Como comentei anteriormente, até na indicação do vereador William, existe também naquela questão da rua Pastor Jorge Veiga, nas proximidades da escola luterana, que não está citado aqui, mas é um caso possível, em que o asfalto tende a ceder, ou até mesmo a pavimentação e até mesmo algumas residências. Então é fundamental que a Defesa Civil faça um levantamento desses locais, para que a gente busque um reforço nas finanças para fazer obras emergenciais, até mesmo as seguradoras, que possam cobrir alguns problemas que nós tenhamos em residências ou outros imóveis privados. Continua em discussão. Senhora presidente, Com a palavra. eu gostaria de assinar junto. Eu fiz também uma indicação há algum tempo em relação a Paulo Hitzmann, rua Paulo Hitzmann, onde também estava ocorrendo ali desmoronamento e o Ivan, ele foi até lá
e não foi ainda realizada uma ação efetiva. Porém, penso que uma ação em conjunto entre todos os pontos que estão tendo esses problemas de desmoronamento cabe muito bem. Então, gostaria de assinar junto com o vereador André esse requerimento. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 756 de 2023. Requerimento 757 de 2023, de autoria do John André Flenniger, solicita que seja encaminhada moção de parabenização aos atletas Charles Metzger e Bruno Podgorski pela terceira colocação no Paranaense de beach tênis. Essa modalidade está crescendo em todo o Brasil e iniciando em Canoinhas. Temos que valorizar a base para diversificar nossa prática esportiva. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 757 de 2023. Requerimento 758 de 2023, de autoria do Edil André Flenniger, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeito municipal, ao senhor Luiz Mário Dranca, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, a SIC e CDL, solicitando que, após as festividades de Natal, seja realizado um estudo que aponte quanto às festividades de Natal acrescentaram na geração de tributos ao município, quanto às festividades potencializaram as vendas no comércio. Se possível, realizar um teste de hipóteses, comparando a possibilidade de não terem sido realizados investimentos para estas festividades. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Nós tivemos, até a senhora também participou de uma forma justa, algumas críticas em relação aos investimentos feitos no Natal. Eu compreendo, a cidade está bem complexa e a minha opinião pessoal é que poderia ser destinado boa parte desse recurso em outras situações do município, seja questão de estradas, entre outras várias que nós estamos tendo problemas. Porém, o dinheiro foi investido. Então, nós temos que saber, de uma forma justa, uma forma numérica, com dados claros, o quanto de retorno o nosso município teve. A gente sabe que o comércio precisa girar. O Natal, eu acredito que mesmo com um orçamento menor, ele tem que ser feito todo ano. Nós temos exemplos de outros anos, outros municípios. Eu digo que as iluminações do Natal, eu não estive em nenhum dos eventos, foi uma das mais bonitas da história do município, mas nós temos que ver se realmente esse investimento teve um retorno ao nosso município, ao retorno à instituição, município de Canoinhas, à prefeitura, em forma de tributos, retorno aos comerciantes, e aqui, por último, eu sugeri a constatação e a criação de um teste de hipótese, que é uma ferramenta estatística que a gente vai fazer uma comparação ou com outros anos, ou até mesmo com outros municípios, e fazer esse levantamento se foi vantajoso, benéfico ao nosso município ou não esse investimento. Era o que continha. Continua em discussão. Vereador André, se me permite, eu gostaria de assinar junto este requerimento, né? Já discutimos aqui nesta casa, concordo, né? E já tinha falado isso anteriormente. Todos queremos o Natal, todos merecemos, mas a minha preocupação naquele momento, quando fizemos aquele requerimento, que, salvo engano, até agora não foi respondido, a preocupação era o gasto, que foi de mais de 600 mil, enquanto nos outros anos foi bem menor. Mas foi feito, realmente ficou muito bonito, deixo aqui os parabéns, porque ficou muito bonita a iluminação, mas gostaria de assinar juntos para a gente realmente saber se teve um retorno efetivo aos cofres públicos. Eu espero, do fundo do meu coração, que tenha tido, mas gostaria de assinar junto esse requerimento para poder analisar essa resposta quando vier. Se o vereador me permitir, claro. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 758 de 2023. Requerimento 759 de 2023, requerimento de votos de pesar, que os vereadores, pela unanimidade, requer que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoinhense votos de profundo pesar pelo falecimento de Gabriel Márcio Guimarães Dias, determinando que seja comunicado à família enlutada. Por se tratar de voto de pesar, já está automaticamente aprovado. É o que continha, senhor presidente.
Passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador William Godoy. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, e lá vou eu de novo. Eu peço já de antemão desculpa ao público, mas ontem, como nós tínhamos a presença do bispo aqui, de padres, autoridades santas, eu preferi deixar para hoje todas essas falas, as quais rebatem aquilo que eu não concordo, e que agora nas explicações pessoais eu trago para cá algo que eu acho que eu nem deveria trazer. Porém, eu aprendi que a omissão é uma aceitação, e eu não posso me omitir aquilo que eu não concordo. E quando teve uma pessoa se passando por presidente de um partido, indo dar entrevista num jornal que é amplamente ouvido no nosso município, e talvez não tenha mentido que era, mas agido de má fé, porque num primeiro momento ele se colocou enquanto presidente de um partido, e no final da fala ele disse que não era mais, porém aproveitou dessa entrevista e desse espaço para bater em mim, bater nos senhores professores, bater em diversas pessoas. Essa pessoa ainda levou para o ar mentiras e querendo me colocar como mentiroso. Eu acho que ele estava de frente de um espelho e falando dele, ele tentou jogar em mim aquilo que ele tem de má qualidade, que o que ele, juntamente com o grupo que ele faz, que ele compõe, o que eles mais fazem é mentir. E eu trago aqui algumas falas dele, onde ele diz que eu sou mentiroso, conto mas, porém, ele esquece de que ele prometeu, enquanto grupo, que ele fala que faz parte, que esse governo daria o corte de 50% dos comissionados. E que eu acho que está, se não em 100%, muito próximo de 100%. Porque eles não entraram para fazer um mandato tampão. Eles entraram pensando na reeleição e para ficar 4 anos lá, prejudicando os senhores, prejudicando o nosso município. Eles falaram, nessa casa, através da sua esposa, e aqui eu vinculo os dois, porque em alguns momentos eu não sei de fato quem é o prefeito, quem é a prefeita, quem era a vereadora, quem era o vereador, porque essa pessoa, e todos que trabalham na prefeitura sabem, anda pelas galerias da prefeitura como prefeito, manda mensagem para as pessoas como prefeito, não como esposo, não como presidente de um partido. Inclusive, quando eu falei, através de um story no meu Instagram, que eles estavam convidando todos os ex-secretários do meu governo e de governos anteriores, e aqui eu cito Leoberto, Beto Faria, Beto Passos, eles falaram que eu estava mentindo, mas a mentira está lá dentro de alguns gabinetes. Então, esse grupo que tenta expor pessoas de forma caluniosa, não olha para dentro de si. Esse grupo mentiu para os motoboys, quando aqui dentro dessa casa falou que ia construir, pedindo para que fosse construído espaço para os motoboys se esconder da chuva. Eles estão lá há 1 ano e até hoje eu não vi nenhum espaço para motoboys se esconder da chuva. Eles mentiram quando falaram para os moradores da rua Júlio Budante Neto que o asfalto seria feito e iniciado na próxima semana após a nossa aprovação dos 30 milhões. Pessoal, por favor, eu peço para vocês, passem pela rua Júlio Budante, o trecho entre a Avenida Expedicionários e a Avenida Rubens Ribeiro da Silva. Se a mola do carro de vocês estiver um pouquinho ruim, vai estourar. Tá feia a rua, não tem asfalto nenhum lá. Eles mentiram. Eles mentiram quando eles falaram que o nosso município tinha um presidente de um partido fazendo parte de um governo, quando, na verdade, essa pessoa não é presidente de partido, não é prefeito, não é vereador, simplesmente é um mentiroso contumaz, o qual ele tentou jogar para cima de mim. Eles falaram também, senhores que aqui estão, que eu fui com dinheiro de diária fazer política e roubar partido político de alguém. Primeiro, e eu aqui agradeço ao J+, por expor a minha nota na íntegra. Aqui eu cito a ética do Ednei, por ele me receber lá no J+, me ouvir e
fazer essa contextualização lá no seu portal, retratando, né, tudo aquilo que eu pedi, onde o senhor Alex Hoppe, ele falou que eu roubei o partido, estava tentando roubar os Republicanos. Não, gente, tem vários partidos me procurando. Tem vários partidos, porque eles não querem estar do lado errado. Eles querem estar do lado da verdade. Eles querem estar do lado de vocês. Pessoas que estão vindo aqui expor um governo que mente. E o Republicanos é um desse partido que me procurou, me ofereceu. Eu estou no PSD, me sinto confortável no PSD. Tenho aqui o apoio do meu amigo, o vereador Vilmar e Osmar Oleskovski, os quais fundaram esse partido aqui no município de Canoinhas. Teve pessoas que entraram nele e usaram de um lado que eu não concordo e não aceito, porém essas pessoas não estão mais no partido. Nós, de fato, os expulsamos. E, simplesmente, ele falou que a gente não expulsou, mas a gente aprovou por A mais B, e não foi com documento para inglês ver, como ele falou, que nós expusemos isso. Nós tivemos um advogado fazendo todo esse trâmite. Em relação aos Republicanos, hoje ele está com a Kátia Liskovski, ela está direcionando o trabalho da forma que ela bem entende. Ela é uma pessoa que, assim como vocês são, é uma funcionária exemplar, e que eu, confiando nela e sabendo que ela não estaria do lado errado, eu passei o partido para ela. Eu falei, Kátia, você quer? Ela quis e ela está lá. Então, não roubei de ninguém, pelo contrário, me ofereceram, e não me ofereceram só esse não. Já fica o recado para ele. E em relação à questão das diárias, eu fui para Florianópolis esse ano uma vez com diária. E eu fui mais de 8 vezes sem diária alguma. E eu, numa dessas vezes que eu fui, eu de fato conversei com o ex-governador Moisés, o qual mandou muito recurso para Canoinhas, o qual se tornou um amigo pessoal, porque se é amigo de Canoinhas, é meu amigo também. Porém, as outras 8 vezes que eu fui para lá, eu não peguei um centavo de emenda, de diária. Muito pelo contrário, eu coloquei dinheiro do meu bolso e trouxe recurso para Canoinhas. Recurso esse que eles levam uma terceira pessoa que não participou do processo, dizem que é ela que trouxe o recurso, mas tudo bem, eu não preciso de méritos. Eu preciso sim que o recurso chegue aonde precisa. Inclusive está lá, no CI Rodolfo Linksmaier, onde está sendo muito bem utilizado esse recurso, e foi mérito da minha ida a Florianópolis com recursos próprios. Inclusive, se a gente for puxar lá no portal da transparência e ver quanto que a prefeita gastou de recurso só esse ano com emendas, a gente vai ver quem de fato está indo fazer política partidária com recurso público. Inclusive, estava lá com o ex-presidente da República, Bolsonaro, se filiando no PL, com recurso público. Ela sim, para Brasília. E o famoso, e aqui eu trago os nomes que a gente escuta nos corredores da prefeitura, Janjo, estava junto. Eu fui todas as vezes conversar com partidos com recurso do meu bolso. E eu não tenho medo algum de expor isso. Medo tem que ter quem tem telhado de vidro. Se você tem telhado de vidro, se cuide, não jogue pedra no telhado de quem não é de vidro. Porque eu não tenho medo de expor o que é necessário. Então, uso das minhas explicações pessoais para expor essa situação, pois eu não concordo com as falas dele, eu não consigo aceitar a fala de uma pessoa que nem espaço na política não tem. E aqui eu convido o senhor Alex Hoppe a se candidatar a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, porque daí sim, com mandato, você vai poder falar igual nós. Com mandato, aí sim você vai ter esse espaço, que você não merece. Seria isso, presidente. Prorrogo essa sessão. Prorrogo essa sessão por mais 20 minutos. Solicito informar se existe mais algum vereador inscrito para falar sobre matérias de interesse pessoal. Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 18 de dezembro, segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.